o nosso tema. Avançamos então. Trabalhadores angolanos saíram às ruas nesta sexta-feira em marcha de protesto contra o elevado custo de vida no país. A manifestação decorreu no âmbito das celebrações do Dia Internacional do Trabalhador, que se assinalou na mesma data, portanto, na última sexta-feira. Começa por si, Jaime Domingos, que significado político e social atribui esta marcha dos trabalhadores em Angola? Não, primeiro, essa marcha dos trabalhadores denota tanto quanto a maturação política e maturação jurídica dos cidadãos. Cidadãos esses que, na maior parte das vezes, são ou trabalhadores ou funcionários, ou outros tipos de entes que tiverem outro tipo de ocupação. Primeiro, a greve é um direito fundamental. Direito esse assistido e protelado, como se não bastasse, pela Constituição da República de Angola e a própria lei geral do trabalho. No entanto, sempre que um trabalhador sentir-se tanto enquanto insatisfeito com as condições técnicas, laborais ou ainda salariais, pode acionar esse mecanismo pacífico para ser ouvido. Mas estas marchas que acontecem, aliás, não é a primeira vez que isto acontece, já há algum tempo que se realizam marchas para saudar o Dia do Trabalhador. Mas a grande questão que se coloca é, o que é que tem mudado, de facto? Qual tem sido o impacto destas marchas? Não, pertinente questão, e parabenizo por essa. Deixa-lhe dizer que quando um cidadão reclama pelos seus direitos e não é atendido, o problema não é do cidadão, é de quem detém o poder político. Estamos falando de um poder político tanto enquanto ilhada, porque temos uma APTF, temos organismos próprios que deviam olhar para as preocupações dos trabalhadores e levarem como recomendação. No entanto, se envolvidos 50 anos, os problemas que os trabalhadores discutiam em 92, 91, 2008, são os mesmos problemas que a nova classe trabalhista ou trabalhadora continua a reclamar. Pressupõe-se dizer que temos um partido que não entendeu de que a dinamização de um país depende, sobretudo, dos recursos humanos e do seu próprio aproveitamento. Tínhamos uma brincadeira que nós víamos e lemos muito tempo nos cadernos socialistas, escrito pelo MPLA, que dizia que o MPLA é o MPLA PT. Dito de outro modo, Partido do Trabalho, ou do Trabalhador. Mas é um partido do trabalho. É um partido que, de certo modo, nem sequer percebeu a filosofia de o que significa Partido do Trabalho. Não percebeu. E é esse mesmo partido que hoje arruína e coloca diríamos, numa sarjeta ou num beco sem saída cada trabalhador. Hoje, trabalhador normal, ganhando perto de 1 milhão de kwanza, não consegue sobreviver com dignidade, pagando formação superior para 2 filhos, pagando ensino primário para 2 filhos e sustentando a sua própria casa. No entanto, aqui há uma pirâmide tanto enquanto invertida. E toca num aspecto muito interessante e que me faz questionar como é que um país tão rico como o nosso ainda vive problemas de salários. Não, os trabalhadores continuam a reclamar de salários? Justifica-se? Não, justifica na base da falta de racionalidade econômica. Ou de outro modo, quem lê o mínimo de ciências econômicas, direito financeiro, encontra esta figura, racionalidade econômica, que pressupõe dizer que as necessidades dos cidadãos são múltiplos e os bens são escassos. Logo, quem detém o poder político deve alistar necessidades importantes e primárias a serem realizadas ou satisfeitas num período de tempo. Temos o Orçamento Geral do Estado, que hoje é documento elaborado pelo governo, que emana despesas e receitas. Mas vemos o que é do Orçamento Geral do Estado. Vemos o que é de outros tipos de contrato de adjudicação, direito e compartilhamento. Vemos o que é de melhorar na vida do cidadão. É porque quem detém o poder político, sobretudo, a pergunta que colocas, vou responder de forma clara agora, é que nós não pagamos salários da função pública com os nossos recursos. Como assim? É com dívida. Nós, em Angola, pagamos salários funcionários públicos com dívidas. A nossa dívida externa cresce vertiginosamente por conta do pagamento. Quer dizer, nós, com recursos minerais,
recursos naturais, hídricos que temos, não estamos a produzir localmente para responder de preocupações e problemas locais também. No entanto, estamos a nos endividar para pagar a função pública. Se a função pública carece de dívida externa, imagina o privado, que de certo modo também foi abocanhado, reduzido a nada, como vai conseguir pagar seus funcionários se temos outros entes que, de certo modo, dificultam os agentes econômicos e os comerciantes? No entanto, também não se pode partidarizar, nem politizar a economia. Está errado. Porque um país normal, o país poderá estar em crise, mas se tivermos empresários de facto, ricos de factos, não aqueles que dependem da ordem de saque, esses poderão tirar o país da precariedade que se encontra. Vamos dar um exemplo da América. Hoje, se a América decretar uma crise econômica ou ainda financeira, 12 bilionários, Elon Musk, para citar, poderá tirar a América de uma situação tanto enquanto vergonhosa a nível internacional. Aqui não. Aqui, se Angola decretar uma crise econômica, até os supostos empresários do povo também estão sem dinheiro. No entanto, esses são alimentados pelo Tesouro Público. No entanto, e para concluir, do ponto de vista financeiro, também existem 3 formas. Estamos a falar formas clássicas de financiar o Estado, mediante receitas patrimoniais, dos recursos naturais, rendas resolúveis, são recursos patrimoniais. E temos receitas crediticiárias, mediante empréstimo. Como se não bastasse, também temos receitas tanto enquanto tributária. Aqui entra taxas, coima, imposto, entra um conjunto de elementos que enriquecem e sustentam o Estado. Temos países do mundo que não têm nem sequer petróleo, não têm nem sequer areia de bungo para construção de habitação, doutor, mas sobrevivem mediante eu vou ter que lhe fazer uma outra questão. Se há estes itens todos que ajudam o Estado a captar recursos financeiros, por que é que os trabalhadores continuam a ter salários magros? Sim, porque essa contribuição, sobretudo do tipo de receita, diríamos... Porque a grande reivindicação dos trabalhadores é sobretudo o salário. O salário e o custo de vida, porque pode aumentar um salário hoje a 2 milhões de kwanza, 2 milhões de kwanza para cada trabalhador. Com este preço elevado da cesta básica, esvazia automaticamente. Temos o executivo que aumenta, hipoteticamente, o salário da função pública e aumenta a cesta básica. Quer dizer, a carência de vida. Nós estamos nessa... Estamos falando do século XXI, nossa discussão por enquanto é a resolução de questões básicas. No entanto, não é assim que se faz um país. Gerir, é mesmo, administrar hoje é ciência. O doutor Anselmo formou-se em ciências políticas. Além de ser político, como seu exercício, essa atividade humana. Mas é formado e tem metodologia, tem caminhos, não é ouvido. No entanto, só para voltar ao assunto, as receitas, tanto quanto tributárias, quem gere? Esses meninos que estão a desviar 100 mil milhões de kwanza. E temos uma classe trabalhadora ou trabalhista que é descontado o IRT, algumas vezes descontado o IVA, algumas vezes descontado todo tipo de imposto necessário. Mas quem recebe os impostos compra mações em prazeres humanos. O IRT é constante, quando é mesmo constante. É constante. E eu gasto mais, sensivelmente, mais de... Pronto, não se avança para não fazer um cálculo com o calculador. Só para pagamento do IRT, retenção na fonte, eu nunca recebi nada que não tenham que emitir uma fatura recibo através do portal do contribuinte. Este portal desconta automaticamente na fonte 6,% do que eu ofero como prestação de serviço. Logo, onde vai esse dinheiro? Está sendo canalizado para quê? Porque em outros países você vê, não, tem uma estrada nova, tem um hospital novo. E pelo menos os impostos estão a ser bem geridos. Agora, eu sou descontado. E muitos que nos acompanham nessa casa de rádio também são descontados. E meus colegas do painel também são descontados. Mas se questionarmos onde é que foi canalizada essa verba, seremos vistos como revu, seremos vistos como ativista ou contestatário, não como cidadão. Muito bem, doutor. Temos essa precariedade de percepção política das coisas. Muito bem.